Na próxima sexta-feira, o juiz Sérgio Moro vai ouvir o engenheiro Glaucus da Costa Marques e o contador dele, João Leite, porque ambos divergem sobre os recibos que o ex-presidente Lula apresentou à Justiça quando foi acusado pelo Ministério Público de não ter pago o aluguel de um apartamento ao lado do seu e que servia como área auxiliar para convidados e para correligionários e reuniões políticas. O encarregado no Ministério Público de acusar o ex-presidente Lula, o procurador Deltan Dallagnol, deu uma entrevista à imprensa e nessa entrevista ele faz uma observação literalmente estarrecedora sobre uma das evidências que ele considera para acusar o ex-presidente de ter recebido o apartamento de graça como propina da Odebrecht. A tese do Ministério Público é a de que o ex-presidente Lula, depois que saiu da presidência, passou a ter o aluguel de um apartamento que fica ao lado do seu em São Bernardo do Campo e que ele usa para contatos políticos, para não ter que levar as pessoas para a sua própria residência. O Lula foi acusado de esse imóvel ser pago pela Odebrecht e como uma espécie de propina ao ex-presidente. O engenheiro Glaucus da Costa Marques, por volta de setembro do ano passado, ele veio a público dizer que nunca recebeu um aluguel daquele apartamento por parte do ex-presidente Lula antes de 2015, quando estourou a Lava Jato. Então, em 2015, o Lula, temendo ser envolvido pela Lava Jato, começou a pagar os aluguéis que nunca havia pago ao proprietário do apartamento. Em seguida, em setembro, poucos dias depois de uma audiência que o presidente teve com Sérgio Moro em Curitiba, na qual foi inquirido pelo juiz sobre os recibos que comprovariam que ele pagou o aluguel ao engenheiro, poucos dias depois, o Lula, ou melhor, a defesa do Lula, entrega ou apresenta publicamente os recibos, 31 recibos e mais o contrato de aluguel, todos originais, contendo inclusive a assinatura original do acusador. Na verdade, o engenheiro dono do apartamento, Costa Marques, ele mudou a versão dele porque ele dizia que o Lula sempre havia pago o aluguel, que não tinha problema nenhum. Eis que ele foi acusado criminalmente pelo Sérgio Moro, pelo Ministério Público, com anuência depois do Sérgio Moro, e então ele muda a sua versão, como todos os outros delatores que, confrontados com a possibilidade de ficarem presos para o resto da vida, porque geralmente são homens de uma certa idade, já avançada, então penas de prisão de 10, 15 anos, essas pessoas ficariam para sempre na cadeia até morrer, porque são pessoas que já estão nos últimos anos de vida. Então o Costa Marques mudou a versão dele e passou a acusar o ex-presidente Lula. Eis que alguns fatos inquestionáveis tornam muito difícil o Sérgio Moro condenar o Lula dessa forma. Quais são os fatos inquestionáveis? O primeiro fato inquestionável é que o Lula apresentou recibos que vão de 2011 a 2015, todos assinados com a assinatura original do Costa Marques e periciados pelo Lula e agora pela Justiça para provar que a assinatura é mesmo do Costa Marques. Esses recibos têm datas de 2011 a 2015, sendo que o Costa Marques diz que só passou a receber os aluguéis em 2015. Esse é o primeiro fato inquestionável. Segundo fato inquestionável, a defesa de Lula apresenta carta enviada por Costa Marques a Lula
pedindo a mudança da conta para depósito do aluguel do apartamento que ele alugava para o ex-presidente. Terceiro ponto inquestionável. Quebra de sigilo bancário do Costa Marques mostra entrada de dinheiro nas datas entre 2011 e 2015 em que houve pagamento, em que o Lula alega que houve pagamento de aluguel. Por fim, o quarto fato inquestionável. O advogado Roberto Teixeira apresentou ao juiz Sérgio Moro um e-mail de 2013 enviado a ele pelo Costa Marques, fazendo um balanço de todos os pagamentos feitos naquele ano de 2013 do aluguel. Sendo que o Costa Marques, mais uma vez, repito, diz que só recebeu em 2015. Agora, na iminência de Lula, na iminência da oitiva de Costa Marques e do seu contador por Sérgio Moro, o procurador do Ministério Público Federal, aquele famoso do PowerPoint, Deltan Dallagnol, concede uma entrevista à imprensa na qual primeiramente, ele diz uma série de coisas que não são verdadeiras e que você vai ouvir agora. Existem provas mostrando que o dinheiro que gerou a compra daquele apartamento é o dinheiro que veio da Odebrecht. É um dinheiro que veio da Odebrecht para a compra do imóvel que seria usado pelo Instituto Lula. Essa operação foi desfeita e esse dinheiro foi parar com uma interposta pessoa que comprou esse apartamento. Mais ainda, não existe nenhum comprovante, e esse apartamento é o apartamento vizinho exatamente ao apartamento utilizado inicialmente pelo presidente Lula. O presidente Lula passou a utilizar esse segundo apartamento com a sua família e não existe nenhuma prova, embora não seja o titular do imóvel, nenhuma prova de que ele tenha pago aluguéis ao longo do tempo. Não existe nenhuma transação financeira. Esses recibos só apareceram e com uma série de falhas que fez com que ele se tornasse objeto de memes aí na internet. Ficou espantado? Sim, você ouviu e viu muito bem. Não é montagem. O procurador Deltan Dallagnol, aquele que o MBL adotou por conta daquele PowerPoint que diz que o Lula é culpado até pelo clima do país, quando não vai bem o clima, muito bem, esse procurador agora cita memes do MBL, que foi o MBL quem fez memes sobre essa história do recibo, e cita os memes do MBL como evidências da culpabilidade do ex-presidente. É isso mesmo. A irresponsabilidade desse garoto é uma coisa espantosa. Eu vou dizer para você, meu amigo, minha amiga que me assistem, eu fico revoltado com isso, porque isso não é brincadeira. Ainda que muitos possam achar engraçado isso que acontece, essa relação, inclusive, de um procurador da República com essa molecada bandida do MBL, essa relação espúria, essa relação deprimente de um procurador da República com um bando de picaretas como esse do MBL, ainda assim eu acho que a gente chegou a um ponto no Brasil que nós já estamos entrando na área do bizarro. Porque citar memes de internet como evidência da culpa de Lula é uma bofetada na justiça, é uma bofetada na sociedade brasileira, ainda mais quando eles pretendem encarcerar esse homem que tanto fez pelo Brasil, pretendem encarcerá-lo pelo resto da vida por conta de meras suposições, ainda assim com ele tendo tantos documentos que mostram que esse pobre coitado desse Costa Marques, ele está desesperado, com medo de ir preso nessa idade, inventou qualquer coisa e está aí tentando mandar o Lula para a cadeia com uma série de mentiras que foram cabalmente desmontadas pela excelente defesa do ex-presidente Lula. O 2011 a 2015 nós temos movimentação financeira de saída das contas, nós temos movimentação financeira de entrada nas contas do Glaucus, movimentação em dinheiro, tá?
Esse é de 2015. Em 2016, os pagamentos foram feitos via depósito, portanto, tem sim os comprovantes de depósito. Tá? Os recibos são prova suficiente de que os aluguéis foram devidamente pagos. Aliados à movimentação financeira de saída e de entrada, eles acabam e colocam uma pá de cal sobre qualquer tipo de dúvida. Então, meus amigos, minhas amigas, eu quero concluir este vídeo pedindo, como sempre, a você que se inscreva no nosso canal, se já não está inscrito, que curta o nosso vídeo. E vamos começando mais uma semana e nós vamos estar atentos a essa questão dos recibos na próxima sexta-feira e vamos cobrir tudo que vier a acontecer em relação a esse assunto, porque é muito revoltante. Há provas de sobra de que o Ministério Público está mentindo ou mentiu e não tem como retroceder. Eu agradeço muito a atenção e uma boa semana para todo mundo.